Seja bem-vindo a mais uma conferência de imprensa aqui onde se fala sobre a Covid-19 nos Açores. Ontem, depois de termos 4 casos positivos, hoje volta-se a registar 0 casos nos Açores. É verdade, voltamos outra vez aos 0 casos positivos. Hoje um dia de boas notícias, visto que também não há a lamentar nenhuma morte. Registra-se sim um caso de recuperação na Ilha Graciosa. Há então até à data 79 casos positivos. Volto a lembrar que Vasco Cordeiro anunciou antes de ontem o levantamento das medidas restritivas de forma gradual em todas as ilhas do arquipélago. A partir do dia 4 de maio, há a recomendação do uso de máscara social em todas as ilhas do arquipélago açoriano. Dentro de momentos, Tiago Lopes atualizará então, como é habitual, as últimas informações sobre a Covid-19 aqui nos Açores. Boa tarde novamente. Retomamos o ponto de situação de hoje, atendendo ao ponto de situação ontem realizado, onde tínhamos 1016 casos a aguardar. Desses 1016 casos, 410 tiveram um resultado negativo e 606 aguardam por colheita de amostra ou análise laboratorial. Até às 0 horas de hoje deram entrada novos 194 casos. Desses já obtivemos o resultado de 37 que tiveram um resultado negativo, sendo que desses 194, 157 aguardam ainda por colheita ou resultado da análise. E, portanto, até ao momento temos 763 casos na região, sendo que destes 763, 684 são correspondentes a rastreios. Em termos das vigilâncias ativas, mantemos curiosamente o mesmo número de ontem, mas com diferentes números relativamente aos encaminhamentos da linha de saúde Açores e das delegações de saúde. Neste caso, 2.291 vigilâncias ativas, 770 encaminhadas através da linha e 1.521 através das delegações de saúde. No que diz respeito aos internamentos, mantemos o mesmo número de ontem, 31 utentes internados nas unidades de saúde da região, 14 no Hospital de Vinho Espírito Santo, 4 no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, com um utente ainda em cuidados intensivos, 1 no Hospital da Horta e 12 no Centro de Saúde do Nordeste. No que concerne ao contexto domiciliário, temos 48 utentes, 2 na Graciosa, por via de um caso hoje registado de recuperação, neste caso uma senhora de 57 anos, 1 na Ilha Terceira, 4 na Ilha do Faial, 5 na Ilha do Pico, 1 na Ilha de São Jorge e 35 utentes em contexto domiciliário na Ilha de São Miguel. Com este caso de recuperação, temos atualmente 49 recuperados de infecção pela Covid-19 na região, 29 da Ilha de São Miguel, 9 da Ilha Terceira, 5 da Ilha do Pico, 5 da Ilha de São Jorge e, neste caso, o primeiro caso de recuperação de uma pessoa residente na Ilha Graciosa. De registar que até há instantes não havíamos recebido novos resultados das análises laboratoriais, no entanto, e portanto por essa via não foi possível a introdução dessa informação no comunicado de hoje de manhã, mas tenho a transmitir-vos que, decorrentes das mais recentes análises laboratoriais que recebemos, temos a registar um caso positivo, neste caso de uma senhora de 87 anos, institucionalizada no lar de idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste, que, concluídos os resultados das análises laboratoriais que foram realizadas a todos os utentes e todos os funcionários, obtivemos mais este resultado positivo. Atendendo a este caso positivo mais recente, hoje identificado, temos atualmente 62 casos ativos na ilha de São Miguel, 2 na Ilha Terceira, 5 na Ilha do Pico, 2 em São Jorge, 5 no Faial e 4 na Graciosa, o que faz um total, neste momento, de 80 casos positivos ativos aqui na região. Relativamente aos óbitos, mantemos o mesmo número de casos registados até ontem, 14 óbitos,
todos eles infelizmente registados na ilha de São Miguel, e desde o início do surto totalizamos até ao momento 8.140 casos, sendo que desses 7.235 tiveram um resultado negativo, 763, como eu disse há pouco, aguardam, e também, como referi ainda há instantes, 80 casos positivos ativos, 49 recuperados e 14 óbitos registados até ao momento. Feito o ponto de situação, deixaria então agora um espaço para poderem colocar algumas questões. Boa tarde. Em relação a este caso, ontem até houve uma espécie de desabafo do delegado de saúde do Nordeste, que não estava à espera daqueles 4 casos de ontem, que o deixaram mais triste do que estava. Hoje temos mais este caso. Eu presumo que isto tenha a ver com as análises contínuas que se vão realizando para monitorizar a situação. O que eu lhe queria perguntar era se nas próximas semanas ou nos próximos dias, apesar de estarmos mais ou menos descansados e de se pensar que a corrente de transmissão ou que a cadeia de transmissão já poderia estar a caminhar para um encerramento, é provável que voltem a aparecer mais casos, quer no Nordeste, quer outra vez no Hospital de Ponta Delgada? Qual é que é a sua perspectiva em relação a isto? Neste momento, no cenário atual que temos do surto na região, efetivamente onde poderão ser registados mais alguns casos positivos, poderá efetivamente ser ainda no interior da estrutura residencial para idosos, atendendo a que houve um período de permanência, de convivência, digamos, de possível vias de transmissão da infecção entre funcionários e utentes, e que ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, estamos agora a identificar por via dos testes laboratoriais que estão a ser realizados. A verdade é que, com os dados de ontem, com este mais recente caso positivo, não nos deixa qualquer um de nós satisfeito com a situação. Não se pode dizer que é surpreendente, mas a verdade é que todos nós, estando com com as cadeias de transmissão confinadas, não existindo, e tendo conseguido impedir a transmissão a nível comunitário, gostaríamos também da forma mais rápida possível que os casos positivos registados na estrutura residencial para idosos não acrescentem àquelas que já foram identificadas até ao momento. De qualquer das formas, dentro dos casos que já têm sido identificados, conforme já ontem tive a oportunidade de transmitir, temos vindo a registrar casos de recuperação, o mais recente de uma utente de 88 anos, o que nos dá mais algum ânimo e alguma perspectiva perante os resultados e perante os próximos dias do surto que nós teremos na região. Mas relativamente às restantes cadeias de transmissão, como eu estava a dizer, estão confinadas, não houve desenvolvimento a nível comunitário, não temos registado outros casos positivos em outras ilhas da região, nem em outros concelhos, nomeadamente da ilha de São Miguel, que tem sido aquela que tem registado casos de forma mais recente. Portanto, nada aponta nesse sentido. De qualquer das formas, como já tenho dito, temos que manter a vigilância, temos que manter a monitorização, quer através da linha de saúde, quer através das delegações de saúde, quer através das unidades de saúde, de forma a detectarmos o mais precocemente possível eventuais novos casos que possam surgir. Já referi isso anteriormente, teremos longos dias, semanas e meses pela frente, já a preparar uma possível segunda vaga do surto na região, e por essa via temos que manter essa monitorização e essa vigilância para atuarmos da forma mais precoce possível. Há uma dúvida em relação àquelas medidas de flexibilização que foram apresentadas. Eu tive a ocasião de ler o documento. Há um ponto que é comum, pelo menos às ilhas aqui do Grupo Central, aquele grupo de 4 ilhas, da Terceira, do Pico, do Faial e de São Jorge, e também as Flores, Corvo e Santa Maria. São Miguel acho que ainda está fora desta perspectiva, que é as orientações às unidades de saúde para uma recuperação do serviço.
primeiro no dia 4 para as Flores Santa Maria e Corvo, a partir do dia 6 para aquelas ilhas do Grupo Central. Eu gostava que se conseguisse especificar um bocadinho o que é que são estas medidas, porque há gente que tem consultas externas, outras pessoas que têm exames de diagnóstico, consultas com especialistas vindos do exterior da região. Consegue-me elencar alguns desses serviços que foram interrompidos e que vão abrir a partir da próxima semana nestas ilhas? Não consigo elencar porque depende da priorização e cada uma das ilhas atende às necessidades da sua própria comunidade e, portanto, as unidades de saúde depois vão, conforme também já ontem tive a oportunidade de referir, priorizar atendendo àquilo que foi suspenso ao longo das últimas semanas e, portanto, dentro dos grupos de risco, dentro da população mais vulnerável e que aguardava pela realização quer de exames complementares de diagnóstico, de consultas, de intervenções cirúrgicas, outros atos do foro clínico que estavam suspensos por via das medidas que foram implementadas. Vamos agora fazer esse levantamento, isto já foi solicitado, nomeadamente e também já comunicado pelo Sr. Secretário-Geral da Saúde, também na Comunicação Social, de que foi solicitado esse apuramento e esse levantamento em concreto para cada uma das unidades de saúde da região, para que se faça agora essa priorização e reorganização da atividade assistencial, de forma a atender aos casos mais prementes para dar prestar os devidos cuidados de saúde. Portanto, é muito variável de ilha para ilha, é muito variável de unidade de saúde para unidade de saúde, é muito variável dentro dos próprios serviços e departamentos das unidades de saúde, e é um trabalho que não está ainda concluído. Está a ser feito em articulação, como disse ontem, com os diferentes conselhos de administração, de forma a fazer esse planeamento devidamente organizado e planeado, para dar resposta a essas necessidades e retomar progressivamente a atividade assistencial que até ao momento terá ficado suspensa. E, portanto, é muito variável, portanto, não consigo estar a categorizar, digamos assim, essa atividade assistencial. Há um caso concreto, e pergunto-lhe isso porque nós hoje também temos duas reportagens que vão ser emitidas no telejornal, que têm a ver com as grávidas, com as pessoas que recorrem ao hospital também para terem os seus filhos. Há gente que entende a situação, há pessoas que têm uma ou outra queixa acerca de uma em específico, que é os pais não poderem assistir aos partos, ou não até não poderem visitar os filhos naqueles primeiros dias, e a reportagem faz um apanhado destas situações, até inclusive com respostas dos hospitais. O que eu queria saber era se de parte da Autoridade Regional de Saúde há alguma perspectiva desta situação, com estas novas medidas de flexibilidade, serem corrigidas ou pelo menos serem reavaliadas e aquele normal processo do nascimento e das visitas ser retomado. Claro, estamos agora mais do que nunca no momento para isso, não é? Nós estamos com um estado de emergência que está a findar e disse-o por várias vezes, nada daquilo que nós conhecíamos anteriormente iria ser o normal num estado de emergência, portanto, num estado de emergência houve efetivamente medidas que tiveram a ser implementadas que trouxeram constrangimentos de vária índole a qualquer um dos cidadãos, e o caso dos partos é daqueles que pode ser perfeitamente exemplificado e identificado. É claro que isso traz um grande constrangimento pessoal, individual e emocional a qualquer um dos intervenientes, mas foi para salvaguarda precisamente derivado do estado que nós estávamos a viver, e portanto foram tomadas medidas que efetivamente da parte da população e mesmo às vezes dos profissionais de saúde poderão não ter sido, não digo compreendidas, porque eventualmente até seriam compreendidas, mas dificilmente aceites. Mas a verdade é que se estamos aos dias de hoje e com os números que temos vindo a apresentar em termos de evolução do surto, alguma coisa se deveu. E, portanto, se não tivermos um impacto mais significativo do surto aqui na região, alguma coisa se ficou a dever. Efetivamente foi com o sacrifício de todos nós, de profissionais de saúde, de utentes do Serviço Regional de Saúde, e agora, à medida que vamos aliviando as medidas restritivas que foram sendo impostas ao longo dos últimos dias e das últimas semanas, iremos fazer essa retoma progressiva da normalidade, dentro da nova normalidade, como nós já temos vindo
a designar, mas que de certo irá trazer mais alguma comunidade e satisfação a todos os intervenientes, quer sejam os profissionais, quer sejam utentes do Serviço Regional de Saúde. Ricardo, apenas se com o levantamento destas medidas de forma gradual vai haver algum tipo de fiscalização por parte das autoridades de forma a evitar os aglomerados de pessoas? Iremos ter que manter essa monitorização da mesma forma como foi feito ao longo das últimas semanas e dos últimos dias. Estamos ainda a regulamentar, de certa forma, o modo, as orientações, as recomendações a dar a todas as entidades intervenientes para que adotem as melhores práticas para evitar possíveis focos de infecção no futuro, mas o que é certo é que isso tem de ser feito de forma ponderada, como eu estava a dizer, atendendo àquilo que irá ser a nossa vida e o nosso modo de ser e de estar ao longo dos próximos dias. Claro que esse é um caso concreto também que irá, ao longo das últimas semanas, também várias pessoas apontaram para esse constrangimento de alguns eventos terem sido cancelados ou no caso de outros terem sido adiados. Alguns ao longo das próximas semanas também irão ter que ser adiados ou cancelados por via daquilo que eu estava a dizer, de termos que manter aqui algumas medidas de precaução, apesar do alívio das medidas que já foram anunciadas. Uma questão do Açoriano Oriental. Quantos profissionais de saúde estão afetos à monitorização de contatos de doentes e se a região pretende reforçar este serviço à semelhança do que vai acontecer em Portugal continental por parte da Direção-Geral de Saúde? O número de profissionais não consigo dizer. Não tenho os números presentes de todos os profissionais que têm trabalhado connosco nas mais diferentes áreas. Esses números não consigo especificar. O que é certo é que vai haver um reforço, efetivamente, do número destes profissionais, por via daquilo que eu já disse, de uma possível segunda vaga que nos poderá atingir e que podemos aprender agora, com toda a experiência que foi adquirida e as lacunas, eventuais falhas, os constrangimentos que foram sentidos nas mais diversas áreas, poderem agora ser colmatados ou melhor preparados para essa segunda vaga. E, portanto, naquilo que diz respeito aos profissionais que têm colaborado connosco nas mais diferentes áreas, vamos fazer essa avaliação e, se for necessário fazer esse reforço, irá ser feito com toda a certeza. Questão da Rádio Cais. Alguns cafés, bares e similares na Ilha do Pico não esperaram pelo dia 6 de maio para voltar ao ativo e já estão a servir os clientes em regime de takeaway. Isto acontece porque a PSP informou empresários do setor de que poderiam fazê-lo imediatamente, o que vai contra o que foi decretado. Tem conhecimento desta situação? Há alguma falha de comunicação entre a PSP e a Autoridade de Saúde Regional? Não há falhas de comunicação entre a PSP e a Autoridade de Saúde Regional. Temos de procurar ver o lado positivo das coisas e não tentar procurar ou escrutinar supostas ou pressupostas falhas de comunicação. Temos estado em articulação precisamente com as forças de segurança, também conforme já transmitia aqui, e o caso concreto que está a expor não está excluído daquilo que é aquilo que nós estamos a viver neste momento e vivemos ao longo das últimas semanas. A disponibilização do serviço takeaway sempre foi possível e, portanto, isso não é uma medida diferente daquilo que já era possível ao longo dos últimos dias e das últimas semanas. Portanto, não há aqui nem falhas de comunicação, nem nada que seja para além do que não esteja previsto até ao momento. Da Antena 9, a situação dos estudantes começa a tornar-se aflitiva, bem como das pessoas doentes e até empresários que gerem negócios fundamentais, como, por exemplo, os que trabalham na área do abastecimento de bens essenciais. Continuam a aguardar o seu regresso. Antes que haja uma segunda vaga do surto que impossibilitaria o seu regresso, não seria oportuno promover uma vinda para casa destas pessoas, evidentemente com toda a segurança? É preciso dar a entender e é preciso compreender que, pese embora as medidas ao alívio das medidas que já foram comunicadas, o território continental, nomeadamente, encontra-se ainda em fase de mitigação e, portanto, o surto não desapareceu de forma simples e completa. Portanto, pese embora estejamos a preparar uma eventual segunda vaga, não podemos agora pensar que passou o surto e que podemos agora fazer regressar todos aqueles que sejam residentes na região e que estejam fora
de forma repentina e de forma simples. Tem que continuar a ser feito esse regresso de forma paulatina, e é isso que nós iremos fazer, tal como temos vindo a fazer ao longo das últimas semanas, em que têm regressado estudantes, têm regressado utentes deslocados, e portanto irá continuar ao longo dos próximos dias e das próximas semanas. Da Rádio Horizonte, a proibição de circulação entre concelhos durante este fim de semana foi também aplicada aos Açores, sabendo-se que a partir de segunda-feira há o aliviar de algumas das medidas que estavam em vigor. Esta é uma medida que nesta altura ainda faz sentido na maioria das ilhas dos Açores? É uma medida que está prevista ao abrigo do estado de emergência, portanto é benéfico para todos nós e é, digamos que, exemplificativo de que não pode nem irá regressar tudo efetivamente ao normal. E, portanto, é mais um esforço adicional até ao findar do estado de emergência. Portanto, penso que não é por aí que eventualmente virá algum mal ao mundo por haver aqui esta restrição até este fim de semana. Portanto, é perfeitamente compreensível. Feita então mais uma atualização aqui com o Tiago Lopes. Afinal, no dia de hoje não foi anunciado no comunicado de imprensa desta manhã, mas afinal temos mais um caso positivo na Ilha de São Miguel, uma utente proveniente do lar do Nordeste. Assim passam a ser 62 os casos positivos em São Miguel, sendo em toda a região 80 casos positivos. Há 49 recuperados e 14 óbitos. Este é o balanço do surto até à data na região. Amanhã às 16 horas voltamos para mais uma conferência de imprensa.